gravação. Bom, saudações a todos. Nessa aula de hoje, é a aula 10 de Fundamentos de Lógica, nós iremos falar sobre o tópico de introdução à lógica de predicados. Ok? Então vamos lá. Esse aqui é um tópico bem importante, pessoal, então vamos lá. Primeiro aqui, falando um pouco conceitualmente sobre a lógica de predicados. Tá? Então vamos lá. Olha só, a lógica de predicados, né, ou, digamos, né, a lógica de primeira ordem, né, que a gente chama de LPO, que também pode ser chamada de lógica de predicados, né, e também ela recebe um outro nome, tá? Ela também é conhecida como cálculo de predicados de primeira ordem, que é o CPPO, tá ok? Ou tem um quarto nome, tem uma quarta nomenclatura, também podemos chamar de cálculo de predicados, tá ok? Podemos dizer, né, pessoal, que essa lógica aqui, ela é considerada como se fosse uma extensão da lógica proposicional, né? O que é a lógica proposicional? A lógica proposicional é exatamente toda essa lógica que a gente vem trabalhando até agora, tá ok? Essa lógica onde realmente a gente trabalha com as proposições, né? As proposições lógicas simples e as proposições lógicas compostas, tá ok? Então, a lógica de predicados, né, pessoal? Ela funciona realmente como se fosse uma extensão da lógica proposicional que a gente já vinha trabalhando até então, tá? E nós podemos afirmar, né, pessoal, que as possibilidades da lógica de predicados, elas são bem superiores à da lógica proposicional. Vocês vão ver isso na aula de hoje, tá? Com a lógica de predicados, a gente consegue fazer muito mais coisa, ela é muito mais poderosa do que a lógica proposicional, né? Na verdade, a lógica de predicados é realmente como se fosse uma extensão, né, da lógica proposicional, tá ok? Olha só. A lógica de predicados, ela é uma forma de armazenar conhecimento. Olha que bacana, pessoal, do que a gente está falando hoje. Quando a gente trabalha com lógica de predicados, a gente consegue armazenar conhecimento. Ou seja, nós conseguimos armazenar dados, né? Criar realmente um banco de dados, criar realmente uma base de fatos, né? Ou podemos criar também um conjunto de regras, tá? Criar um programinha onde nesse programa eu tenho vários dados, eu tenho várias regras, várias regrinhas, uma embaixo da outra. Essas regrinhas também podem ser chamadas de base de fatos, tá? E esses fatos, essas regras, podem ser usados para raciocínio lógico, ok? Então, olha que bacana, pessoal, as possibilidades que a gente tem com essa lógica de predicados, né? Nós podemos realmente armazenar dados, armazenar conhecimento, por exemplo, num programa. Então, vamos lá. Olha só, o elemento fundamental da lógica de predicados é exatamente o predicado, ok? Então, fundamentalmente, o elemento principal, o elemento fundamental da lógica de predicados é o predicado, tá? Podemos considerar um predicado como se fosse uma função, ok, pessoal? Como se fosse uma funçãozinha, por exemplo, uma função matemática, tá? E essa função, né? Essa função ela poderá ter uma lista de vários parâmetros ou argumentos, tá? É como se fosse uma função, pessoal, lá na programação, né? Você cria uma função e naquela função você tem um parênteses e dentro daquele parênteses você tem uma lista de vários parâmetros, você tem uma lista de vários argumentos, tá ok? E essa funçãozinha, né, pessoal? Ela poderá retornar o quê? Essa função poderá retornar um valor lógico que será verdadeiro ou falso. Tudo bem, pessoal? Então, isso é um predicado. Um predicado é como se fosse uma função que tem lá um abre e fecha parênteses, e dentro desses parênteses nós colocamos lá vários parâmetros, vários argumentos, como se fosse realmente, pessoal, uma função de um programa de computador. Como se fosse uma programação mesmo numa linguagem de programação. Ok? Olha só. Se comparado com funções e métodos de Java, ou de outras linguagens de programação, né? Ou se comparar também com funções matemáticas,
que podem retornar valores numéricos, strings, podemos afirmar que um predicado sempre retornará um valor lógico. Tá? Então, um predicado ou uma função, aqui no nosso caso, ela sempre vai retornar um valor lógico, né? Que nós já sabemos que pode ser verdadeiro ou falso. Ok? Pessoal, algum de vocês já criou uma função em alguma linguagem de programação? Pode ser no Python, pode ser no Java, pode ser no JavaScript, no C, no C++, alguém já criou? Já criaram, pessoal? Legal? Legal. Então, vocês sabem do que eu estou falando. O que é uma função? Uma função ela é um módulo de programa, né? É uma parte do programa que ela executa um código. Né? Ela tem uma programação dentro dela, dentro da função. Essa função ela pode receber dados por parâmetro, entre parênteses. Essa função vai fazer um cálculo e aí essa função me retorna um resultado. Né? Esse resultado pode ser um número inteiro, um número real, ou pode ser até um tipo lógico. Né? Um tipo lógico do tipo verdadeiro ou falso. Ok, pessoal? Então a gente pode afirmar aqui dentro da lógica de predicados, tá? Dentro da lógica de predicados, que um predicado é como se fosse uma função. Ok? Aí fica mais fácil vocês entenderem o que seria um predicado. Ó, olha só, pessoal, vamos lá, aqui embaixo. Em lógica de predicados, nós podemos usar todos os operadores da lógica proposicional que nós já trabalhamos anteriormente. Tá? Então, lembra, pessoal, de todos os operadores da lógica proposicional que a gente já trabalhou? E, ou, not, lembram de tudo isso? Tudo isso que a gente já usou na lógica proposicional, nós iremos agora usar na lógica de predicados. Tá? A gente vai usar agora. Quais são, pessoal, os operadores da lógica proposicional que a gente já usou e que a gente vai poder usar agora? Vamos só rever aqui. Ó. O E, né? O primeiro aqui, o E, que é a nossa junção, não é? O OU, que é a nossa disjunção. O TIL, não é, pessoal? Que é o NOT, que é a negação, tá? A setinha, que seria o nosso condicional. Esse outro símbolo aqui, né, pessoal? Setinha para os dois lados, que seria o bicondicional, ok? Parênteses, né, pessoal? Lembrem que a gente pode usar o parênteses também, quando a gente quiser agrupar os termos, a gente pode usar os parênteses, tá? E agora, pessoal, a partir de agora, na lógica de predicados, nós também poderemos utilizar esses operadores aqui embaixo, ó, pessoal. Olha quais operadores a gente vai começar a usar a partir de agora. Ó. Menor ou igual, menor, maior, maior ou igual, igualdade, diferente, soma, subtração, divisão e multiplicação. Ok, pessoal? Então, todos os operadores aí aritméticos e também de relação, né, que é o maior, menor e assim por diante, todos eles poderão agora ser utilizados aqui na lógica de predicados. Então, olha que bacana, pessoal. Além de vocês poderem usar agora os operadores que vocês já conhecem, que é o e, ou, not, condicional, bicondicional, a partir de agora vocês também vão usar os operadores aritméticos, né? Que é menor, maior ou igual, diferente, igualdade, assim por diante. Né? Puxa vida. Caiu na prova, Bruno? Puxa vida. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Aqui. Ainda sobre a lógica de predicados. Olha só. Na lógica de predicados, também são permitidos os chamados quantificadores. Não sei se vocês lembram, pessoal, eu falei um pouco sobre esses quantificadores na aula 0. No primeiro contato que a gente teve, pessoal, lá na Paulista, onde eu fiz a apresentação da disciplina, eu falei um pouquinho sobre esses quantificadores. Né? Então, olha só, na lógica de predicados, também são permitidos os chamados quantificadores. Tá? A quantificação é uma construção que especifica para quais indivíduos de um domínio de discurso ele se aplica a uma determinada proposição lógica. Ok? E olha só, quais são os quantificadores que a gente vai usar agora, pessoal? São dois. A gente vai usar esse quantificador aqui, ó, que eu estou marcando,
Quem que é esse quantificador aqui? É o para todo, tá? E nós também iremos usar esse quantificador aqui, que é o existe, tá? Provavelmente você já deve ter visto isso na matéria de matemática, ou não, tá ok? Continuando, pessoal, ó um exemplozinho aqui, ó. Aqui, ó, para todo x, né? Tá aqui, ó, para todo x. O que significa isso? Significa para todo x, para qualquer x, ou qualquer que seja o x, não é? Ou seja, ele exprime fatos sobre todos os objetos do universo em x, tá? Eu prefiro, pessoal, exemplo da cobra, pessoal, puxa vida, caiu até o exemplo da cobra. Puxa vida, acho que foi mesmo. Olha só, o que nós temos aqui? Eu, particularmente, né, pessoal, no caso aí foi esse mesmo, da cobra é venenosa, esse mesmo. Eu, particularmente, pessoal, no caso aqui do para todo, né, eu prefiro chamar ele de para todo x, tá? E se vocês quiserem chamar ele dessa forma também, tranquilo, tá? Mas como que é a apresentação do para todo x, pessoal? É como se fosse um A em maiúsculo, só que é o contrário, né? De ponta cabeça. Perceberam, pessoal? Esse aqui seria o para todo x. O próximo. Existe um x. O que é isso? Significa que existe um x, existe algum x, ou existe pelo menos um x. Ou seja, exprime fatos sobre objetos particulares. Resumindo, pessoal, o que é o para todo? Resumindo, o que é o para todo? É para todos os valores de x. Ok, pessoal? Está explicado aqui, ó. Todos os valores de x. Agora, o que é o existe, pessoal? O existe seria para um valor de x. Ok? Seria para um objeto particular. Para né, pessoal? Um valor de x individualmente. Tudo bem? Continuando, olha só. Isso, o existe x, né, Lucas? Seria existe um x, né? Existe algum x. Ou existe pelo menos um x, viu, Lucas? Seria assim, ó. Tem que ter no mínimo um. Tem que ter no mínimo um x que se enquadra naquela regrinha. Tá? Existe pelo menos um x no mínimo que se enquadra naquela regrinha. Tá ok? Pode também. Pode também. Também pode ter mais. Tá? Legal. Continuando. Depois aqui, pessoal, já vamos trabalhar aqui alguns exemplos aqui também, acho que fica mais fácil também com os exemplos, né? Olha só. Os quantificadores para todo e o existe são conhecidos como quantificadores universal e existencial. Por que, pessoal, universal e existencial? Porque universal quer dizer que é para todo mundo. Tá ok, pessoal? Universal quer dizer que é para todo mundo, que seria o para todo. Quantificador para. E existencial seria o quê, pessoal? É o existe, porque quer dizer que existe um. Ok, pessoal? Por isso que ele diz que são chamados de quantificadores universal e existencial. Nessa ordem, né? Ok, pessoal? Então, né, Bruno? Se for para todos eles, né? Se enquadrar para todos eles, seria o para todo. Tá? Se você tiver lá por exemplo, na teoria dos conjuntos, né, Bruno? Na teoria dos conjuntos, onde todos os elementos, todos os dados se enquadram numa determinada regra, todos eles, aí seria o para todo, porque todos os elementos, todos os dados se enquadram naquela regra. Agora, o existe, pessoal, o existe, ele é no mínimo um, mas pode ser mais de um, pode ser dois, pode ser três, no caso do existe, tá? Só que se for todos os dados, se todos os dados se enquadrarem numa determinada regrinha, aí você tem que usar o para todo, tá? Se for um no mínimo, podendo ser dois, três, desde que não seja para todo, ele vai se enquadrar no existe. Ok, Bruno? Tudo bem? Sossegado? Legal. Continuando aqui, olha só. A prioridade dos operadores básicos e quantificadores é a seguinte. Ó, lembra o pessoal que eu disse para vocês várias vezes aquela tabelinha de prioridade dos operadores? Lembra que eu mostrei várias vezes para vocês? Estão lembrados? Aquela tabelinha vai mudar um pouco agora. Ela vai mudar um pouco agora. Por que ela vai mudar? Porque agora a gente vai introduzir também o para todo e o existe. Tá? Então, como é que vai ficar aqui as prioridades, pessoal? Vamos ver aqui. Ó. Primeiro,
o parênteses, que tem maior prioridade. Depois vem o para todo, o existe e o negação, seria uma prioridade 2. Depois vem o e o ou, seria a prioridade 3. E a última prioridade, né, menor prioridade, seria o condicional, e o bicondicional seria a menor prioridade dentro de uma fórmula, dentro de uma expressão lógica. Tudo bem, pessoal? Então, acabamos de atualizar aqui aquela nossa tabelinha de prioridades. Então, o para todo existe e o não estão ali no nível 2 de prioridade. Ok? Continuando. Olha só. O escopo dos quantificadores e argumentos é a proposição lógica onde eles são utilizados. O que é escopo, pessoal? Vocês já ouviram falar de escopo lá na programação de computadores? Alguém já ouviu falar de escopo? O que é escopo, pessoal? Escopo. Ó, escopo é o seguinte, pessoal. Vou dar uma ideia para vocês. Vou dar uma noçãozinha. Escopo é o seguinte, pessoal. Vocês já programaram função? Acho que vários de vocês aí já falaram para mim que já programaram função, né? Função ou procedimento dentro de um programa de computador. Já trabalharam, pessoal? Porque, ó, dentro de um programa de computador, você tem dois escopos. Você pode ter o escopo global e você pode ter o escopo local, tá? Por exemplo, pessoal, digamos que você cria uma variável, tá? Uma variável, pessoal, quando você cria uma variável, ela pode ter um escopo global ou local. O que é isso? Se você cria uma variável com escopo global, essa variável poderá ser usada, poderá ser acessada em qualquer lugar do seu programa, tá? Se você cria uma variável, agora um segundo momento, tá? Uma segunda teoria. Agora, se você cria uma variável dentro de uma função específica, nós podemos dizer que o escopo dessa variável é um escopo local. Ou seja, aquela variável, ela só pode ser usada, ela só pode ser acessada dentro do domínio daquela função que você programou, que você codificou. Tá ok, pessoal? Então, para a gente entender melhor o que é escopo em programação, tem que pensar numa variável. Eu posso ter uma variável que é uma variável global. O que é uma variável global? É uma variável que pode ser acessada em qualquer lugar do programa de computador. Agora, o que é uma variável local? Ela é uma variável que ela só pode ser usada, só pode ser acessada dentro do escopo de uma determinada função, dentro de um determinado procedimento que você codificou lá no seu programa de computador. Pessoal, então isso que a gente chama de escopo. Né? A gente pode ter um escopo global, generalizado, e um escopo local, um escopo específico de uma função. Tá? Então, o que ele está falando aqui, pessoal, nesse parágrafo? Isso é para um programa, né, pessoal? Isso que eu falei agora vale para um programa. Certamente, Paulo, vale para um programa de computador. Mas aqui, pessoal, o que é esse escopo aqui dentro da lógica? Quer dizer o seguinte, pessoal. Se eu usar o quantificador, lembra do quantificador para todo, que eu acabei de falar agora para vocês? Se eu estiver agora usando o quantificador para todo, aquele quantificador para todo, ele só será válido aonde, pessoal? Somente naquela proposição lógica que ela está alocada. Ok? Então, digamos que eu tenho meu caderno, eu escrevi na linha do meu caderno, eu escrevi lá uma proposição lógica. E no começo da proposição lógica eu coloquei o para todo. Concorda comigo, pessoal, que o escopo desse quantificador, desse para todo, ele será válido somente para essa linha que ele foi colocado lá na linha do meu caderno. Concorda comigo, pessoal? Esse para todo não será aplicado para todas as fórmulas que você criou. Aquele para todo só vai ter um escopo, ele só vai ter um domínio, ele só vai ser utilizado na linha, naquela proposição lógica que você o colocou. Tudo bem? Então é nesse sentido, tá, Paulo, que ele está falando. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver uns exemplos, tá, pessoal? Aqui conceitualmente às vezes fica meio abstrato, né? Mas a partir do momento que a gente começar a ver os exemplos agora, né, Paulo? Vai ficar mais simples. Ok? Vamos lá. Olha só o que a gente tem. Ainda sobre a lógica de predicados. Olha só. Com um predicado, né, com uma função, com um predicado, nós podemos estabelecer facilmente uma característica ou uma propriedade para um argumento. Ok? O que são características, pessoal? Por exemplo,
eu ter lá um objeto, né? E eu começo a definir algumas características para esse objeto. Esse objeto é grande, ele é colorido, tá? Ele é, que mais, pessoal? Sei lá, que mais que eu poderia falar? Ele é barulhento, né? Aquele objeto é barulhento, é colorido, ele é grande, ele é muito alto, né? Concorda comigo, pessoal, que isso são características? São. Tudo bem? Ou sei lá, né? Qualquer coisa, né, pessoal? Você tem um celular, você tem um smartphone, o seu smartphone ele tem algumas características, não tem, pessoal? O seu smartphone é grande, ele é bonito, né? Ele tem um layout bacana, bem interessante, o layout dele. Ele tem uma série de funcionalidades. Ele tem uma câmera top, último nível, né, pessoal? Concorda comigo? Então, o que, que são isso? São características, são propriedades de um objeto, ok? Então, voltando aqui, ó. Com um predicado, né, dentro da lógica de predicados, nós podemos estabelecer facilmente características ou propriedades para um determinado argumento, em forma de fatos, tá? Em forma de argumentos fixos, em forma de regras, ou ainda utilizando uma variável, que a gente chama de uma generalização. Ou seja, pessoal, o que ele está falando aqui? Por exemplo, se eu chego aqui, pessoal, e falo que esse celular ele é grande, o que seria isso? Isso aí é um argumento fixo. Eu deixei fixo, eu deixei como um fato, como um argumento fixo de que esse smartphone é grande, tá? Agora, se eu deixasse da seguinte forma, pessoal, esse smartphone, entre parênteses, X, eu deixei uma variável. Eu não estou dizendo se esse smartphone é grande ou pequeno, eu não estou afirmando. Entenderam, pessoal? Eu criei um fato, eu criei uma regra chamada smartphone, e aí eu coloquei um parênteses X, coloquei uma variável X. Ou seja, pessoal, eu estou usando uma variável, tá? Eu deixei esse argumento, eu deixei esse fato, eu deixei essa regra generalizada, tá? Eu posso usar essa regra para qualquer tipo de celular. Para o celular pequeno, para o celular grande e para o celular mediano, tá? Porque eu deixei essa regra como do tipo smartphone, entre parênteses X. Eu deixei uma variável. Eu não deixei fixo como grande. Entenderam, pessoal? Então a gente pode ter, né, dentro aí da lógica de predicados, a gente pode trabalhar com fatos, né, fixos. Por exemplo, aquele smartphone é grande, tá? Ou eu posso trabalhar, pessoal, com variáveis. Eu posso trabalhar de uma forma mais generalizada. Só que aí, nesse caso, eu vou ter que trabalhar com variáveis. Variável x, variável y, variável z e assim por diante, tá? E aí essa variável x, ela poderá ser substituída pelos valores grande, pequeno, médio e assim por diante. Entenderam, pessoal? Isso conceitualmente. A gente já vai ver isso na prática, tá? Tudo bem, pessoal? Mas um predicado ele pode ser representado dessa forma, ou de maneira fixa, ou de maneira variável, usando uma variável. Por exemplo, variável x. Tudo bem, pessoal? Isso aí na teoria. Já vamos chegar aqui no exemplo. Tá? Olha só. Observe a utilização de variáveis com letras minúsculas. Tá? Então, as nossas variáveis aqui, pessoal, a gente sempre vai usar com letras minúsculas. Tá, ok? E se a gente for utilizar nomes próprios, né, a gente vai ter que usar a letra maiúscula. O que é isso, pessoal? Digamos que eu queira usar nome de pessoas. Maria, Pedro, ok, pessoal? Ana. Aí a primeira letra tem que ser em maiúsculo, ok? Ou se for nome de cidades, de estados, ok? Se for nome de estados, né, pessoal, nesse caso, aí também teria que começar com a primeira letra em maiúsculo. Tudo bem, pessoal? Se forem nomes próprios. Ok? Olha só. Aqui nós temos algumas situações exemplo. Olha só, vamos pegar aqui um primeiro fato, pessoal. Eu já estou mostrando um primeiro fato aqui para vocês. Olha só. Homem Jorge. Jorge aqui está entre parênteses. Ok? O que é esse fato aqui? Esse fato aqui afirma que Jorge é um homem. Tudo bem, pessoal? O homem ali no caso seria o meu predicado, tá? O homem ali no caso, né? Esse elemento aqui é o meu fato, é o meu predicado, que é o homem. Então, nesse caso aqui, eu tenho, né, como exemplo, um fato que está afirmando que Jorge é um homem. Depois, próximo, pessoal. Aqui.
mulher, entre parênteses, Renata. Nesse caso, pessoal, tem um fato que afirma que Renata é uma mulher. Tudo bem, pessoal? Percebam, pessoal, que o Renata poderia ser substituído, não poderia? Poderia ser substituído. O Renata poderia ser substituído por Ana, por Maria, tá ok, pessoal? Por outros nomes aí femininos, tá ok? Então, esse segundo fato aqui, ele afirma que Renata é uma mulher. Próximo, pessoal. Objeto mesa. O que é esse objeto mesa, pessoal? Nesse caso, mesa, né? Como mesa se trata de um objeto, né, pessoal? Concorda comigo? Mesa não é o nome de uma pessoa e nem é o nome de uma cidade, tá? Nesse caso aqui, não utilizamos letra maiúscula inicial no mesa. Mesa começa com a letra minúscula. Ok, pessoal? Então, no caso aqui desse fato, dessa regra, eu estou afirmando que mesa é um objeto. Ok, pessoal? Assim como eu poderia afirmar também que, ali no lugar de mesa, o smartphone é um objeto também. Uma caneta é um objeto, um lápis é um objeto, e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Então, aqui no caso, a gente acabou de criar alguns fatos. Nós acabamos de criar algumas regras. Tudo bem? Depois, pessoal, nós temos aqui uma outra situação aqui. Vocês estão conseguindo visualizar, pessoal? Eu dei uma aumentadinha aqui no zoom. Agora acho que ficou melhor, né, pessoal? Sim? Agora acho que ficou melhor para visualizar aqui. Ó, porque não tava dando para visualizar esse condicional aqui, ó. Agora ficou melhor. Ó, presta atenção nesse próximo aqui, pessoal. Seguinte. Para todo, olha só, para todo x, homem x, né? Para todo homem x. Perceba, pessoal, que essa variável x, essa variável x que nós temos aqui entre parênteses, é exatamente essa variável que está sendo usada no para todo aqui no começo. Tá ok? E mesma coisa aqui da mulher, é a mesma variável x. Né? Então, vamos ver o que ele está falando aqui nesse predicado. Olha só. Para todo x, homem x, esse valor x, essa variável x pode ser substituída pelo nome de um homem, tá? Vamos fazer a leitura aqui do lado, ó, pessoal. Aqui do lado, aqui no texto, ó. Eu tenho aqui uma proposição lógica que afirma que qualquer que seja o x, se x é homem, então x não é mulher. Perceberam, pessoal, mais ou menos aqui a regra? Porque, ó, eu tenho aqui homem x, tá ok? Tem aqui homem x, x é uma variável. Então, o que eu estou afirmando, pessoal? Para todo homem x, tá? Esse mesmo homem x, lembre-se, pessoal, que o condicional, como é que a gente faz a leitura do condicional? É o se então. Concorda comigo, pessoal? Lembra da leitura do condicional? É o se então. Então, olha só. Se eu tenho um homem x, tá? Então, esse mesmo x, ele não poderá ser uma mulher, porque ele é um homem. Entenderam, pessoal? Então, a gente já está começando a utilizar coisas lá dos operadores, né? Estamos usando ali especificamente o operador condicional que a gente tinha visto no passado. Tá? Tudo bem? Pessoal, olha só. No caso aqui, o Bruno, o professor, e o objeto mesa não entra na expressão porque ele está minúsculo ou porque não teve mesmo como ele entrar. Acho que foi essa a sua pergunta, né, Bruno? Ah, então, olha só, Bruno. Esses exemplos que eu estou dando ali para vocês são exemplos ali meio que individuais. Tá ok, pessoal? Então, ali o homem, a mulher, o objeto. Então, vocês podem entender, pessoal, que o objeto ali ele não está fazendo parte ali desse conjunto, o objeto mesa, tá? É só para a gente exemplificando as coisas ali aos pouquinhos, tá? Mas, por enquanto, ali o objeto mesa não tem relação ali com o homem e com a mulher, tá? Tudo bem, pessoal? Voltando aqui, ó. Nesse caso, né? Qualquer que seja o x, né? Qualquer que seja o x, se esse x é homem, então, né, pessoal? Então, esse mesmo x não será uma mulher.
Tudo bem, pessoal? Acho que tranquilo, né? Tudo bem, né? Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Vou dando mais exemplos aqui para vocês para a gente ir reforçando um pouco mais esse conteúdo, tá? Vamos lá. Vamos tentar reforçar mais. Ó, com um predicado, nós podemos estabelecer facilmente relacionamento entre argumentos. Olha só, vamos pegar aqui algumas situações. Vem comigo aqui, pessoal. Capital, creio aqui um fato, né, pessoal? Criei uma regra aqui que eu chamei de capital, tá? Capital de, sei lá, capital de um estado, capital de um país e assim por diante. Ó, o que seria esse fato aqui, pessoal? Vou ler da seguinte forma. A capital do Brasil é Brasília. Tudo bem, pessoal? Então aqui eu estou afirmando o quê? Que a capital do Brasil seria o quê? Brasília. Tudo bem? Depois, o que a gente tem? Próximo. No próximo aqui eu estou afirmando que a capital, né, pessoal? A capital de Cuba é Havana. Ok? Vocês concordam comigo, pessoal, que se vocês quisessem, a gente poderia criar agora uma base de fatos, uma base de regrinhas, representando todas as capitais aqui do Brasil? Concordam comigo, pessoal, que se a gente quisesse, a gente poderia fazer isso agora? Eu poderia escrever da seguinte maneira, ó. Capital, vamos pegar assim, pessoal. Capital, São Paulo, São Paulo. Capital, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Vamos pegar um outro aí que os nomes são diferentes, né, pessoal? Capital, Minas, capital, Minas, Belo Horizonte. Até vou colocar aqui no chat para vocês, pessoal. Concordam comigo que eu poderia fazer dessa forma? Ó? Capital de Minas é BH. Né? Capital, vamos pegar um outro aqui, ó. Capital de... Vamos pegar um outro aí, pessoal, que seja diferente também. Capital do Paraná é Curitiba. Ok? Capital, né? Sei lá, você pega lá a capital de Pará. Capital do Pará é Belém. Ok? Capital do Amazonas é Manaus. Estou colocando aqui no chat para vocês. Ó, vou copiar aqui, pessoal, que eu coloquei aqui no chat. Tá? Vou tentar copiar aqui e jogar no nosso, aqui no slide, só para representar para vocês. Ó, deixa eu ver se vai aparecer ou não. Ficou mais ou menos ali, né, pessoal? Deixa eu dar apagar tudo aqui e colocar novamente. Ó, vou colocar aqui um texto no slide só para ver se aparece para vocês. Aqui, Ctrl V, isso. Ó, pessoal, coloquei aqui no slide também, né? Porque às vezes pode ser que alguém assista essa aula depois pelo YouTube. Então, coloquei aqui também no slide. Olha o que eu coloquei ali, pessoal, no slide. Coloquei aqui. A capital de Minas é BH. Ok? Ignora esse cara aqui, pessoal. Esse aqui é o horário, né? Que foi copiado aqui a informação. Tá? A capital do Paraná é Curitiba. A capital do Pará é Belém. A capital do Amazonas é Manaus. Ou seja, pessoal, vocês concordam comigo que se eu quisesse, eu poderia agora criar uma base de fatos, eu poderia criar um banco de dados, né? É um banco de dados mesmo, pessoal. Eu poderia perfeitamente criar uma base de fatos, uma base de regras, representando todos os estados e todas as capitais do Brasil. Concordam comigo, pessoal, que eu poderia criar essa base de conhecimento? Essa base de conhecimento também pode ser chamada de base de fatos, base de regras. Poderia, né, Lucas? Poderia. Poderia já criar um banco de dados mesmo, pessoal. Só que aqui, na área de lógica, a gente chama de base de conhecimento. Mas é como se fosse um banco de dados mesmo. É como se fosse um banquinho de dados. Ok, pessoal? A gente poderia fazer isso perfeitamente. Ok? Ó, vamos pegar aqui embaixo. Ó, última situação aqui. Para todo P e para todo C, tenho duas variáveis aqui, correto, pessoal? Tenho duas variáveis. Tem aqui essa variável P e tem aqui essa variável C. Tudo bem? Então, ele falou aqui o seguinte, que para todo P, P e C são variáveis, tá, pessoal? Para todo P e para todo C, eu tenho aqui a capital P, vírgula C, tá? Perceba agora, pessoal, o P e o C são variáveis.
Tudo bem? São variáveis. Não são mais valores fixos. Agora nós estamos usando o conceito de variável. Ok? Então, para todo P e para todo C, se eu tenho aqui capital P, vírgula C, lembre, pessoal, do seguinte. Se a gente for pegar esse exemplo anterior, né? Se a gente for pegar esse exemplo aqui anterior, que eu acabei de explicar para vocês, o que a gente pode afirmar? Nós podemos afirmar que C é a capital de P. Concordam com isso, pessoal? Se a gente for pegar os exemplos anteriores que eu acabei de passar para vocês, nós podemos, então, afirmar que, usando variáveis, nós podemos afirmar que C, né, a variável C é capital de P. Concordam com isso? Sim ou não? Sim. Né? Só que agora nós estamos usando variáveis. Nós não estamos mais usando valores fixos, fatos fixos. Ok? Aqui, ó, esses caras aqui que eu expliquei agora para vocês são fatos fixos. Agora, esse próximo exemplo que eu passei aqui embaixo, eu já estou usando variáveis. Tá? Então, voltando aqui. Para todo P, para todo C, se eu tenho aqui capital P, vírgula C, né, onde C é a capital de P, isso, né, eu tenho aqui um condicional de cidade importante C, a mesma variável C que tinha sido colocada aqui. Ou seja, pessoal, percebam, nós criamos ali um outro fato, tá? Um outro fato aqui que é chamado de cidade importante, tá? Chamamos aqui de cidade importante. Vocês concordam comigo, pessoal, com esse fato aqui? Que olha só, se eu tenho ali se eu tenho essa cidade C, né? E essa cidade C é a capital de P, concorda comigo, pessoal, que essa mesma cidade C é uma cidade importante? Concorda que ela é uma cidade importante? Então, nós criamos um fato. Nós criamos um fato novo, que é chamado cidade importante. Tá? Então, se o C é a capital de P, então isso, né, nós podemos concluir que essa mesma cidade C é uma cidade importante. Tudo bem, pessoal? Legal? Então, olha só. Voltando aqui. Aqui eu mostrei para vocês fatos fixos, né? Mostrei aqui fatos com dados fixos, ok? Que está ali o Brasil, Brasília, Cuba e Havana. E aqui embaixo, pessoal, nesse último exemplo, eu já estou mostrando aqui um exemplo para vocês, usando variáveis, que são as variáveis P e C. Tudo bem, pessoal? Legal? E olha que legal. Se a gente quisesse, a gente já poderia criar um banco de dados. Uma base de conhecimento representando todas as capitais e estados aqui do Brasil. Poderíamos fazer isso em lógica? Podemos sim, pessoal. Podemos perfeitamente. Ok? Aqui, continuando, o que nós temos? Olha só, ainda aqui sobre a lógica de predicados. Né? A lógica de predicados, né, ela não está preparada para lidar com incertezas e nem com imprecisões. Tá? Por exemplo, né, pessoal, no caso aqui do raciocínio, que a gente chama de raciocínio probabilístico, né? É uma outra área, né, pessoal? Uma outra área aqui que a gente não está trabalhando. Né? No caso do raciocínio probabilístico, ele pode trabalhar com incerteza. Ele pode trabalhar com raciocínio incerto. No caso do raciocínio probabilístico, que a gente não está trabalhando aqui. Entretanto, pessoal, na lógica de predicados, não. A lógica de predicados, ela não está preparada para lidar com incerteza e nem com imprecisão. Tá? A lógica de predicados, ela só trabalha com coisas verídicas, corretas, né? Só trabalha com situações lógicas do tipo verdade e falso, né? Que é exatamente o que a gente vem fazendo até esse momento aqui, até esse momento presente. Ok, pessoal? Inclusive, ele está complementando aqui um pouquinho mais, né? Que ele está falando que com a utilização da teoria de probabilidades, regra de Bayes, redes bayesianas, né? Aí a gente pode trabalhar com o conceito de incerteza, com raciocínio incerto, tá? Mas isso aqui são outras técnicas, tá, pessoal, que a gente trabalha com incerteza, que não é o nosso caso aqui. Tudo bem? Aqui nós estamos trabalhando explicitamente com a lógica de predicados. Esse é o nosso foco aqui. Tudo bem, pessoal? Talvez se alguém quisesse, né? Talvez se alguém quisesse, até, né, pessoal, sugestão. Eu sei que alguns de vocês ainda estão buscando temas para o seminário de lógica, né? Vocês estão buscando temas.
Talvez uma sugestão, pessoal, seria um grupo aí pegar raciocínio probabilístico, um outro grupo falar de regra de Bayes, um outro grupo falar de redes bayesianas, né? Então, talvez isso aqui poderia ser até sugestão, pessoal, para vocês escolherem um tema de seminário para poder apresentar para a gente na semana que vem, tá? Seria uma sugestão. Legal, pessoal? Ó, vamos lá. Vamos aqui para alguns exemplos. Vamos começar a trabalhar mais com exemplos para fixar bem esse conteúdo aqui de lógica de predicados. Ó, pessoal, nós criamos aqui algumas regras. Vamos ver aqui quais são as regras que a gente criou. Aqui, nós criamos aqui um fato. Nós criamos aqui um fato, uma regra que é chamada de progenitor. Tá? Vocês sabem, pessoal, o que é progenitor? O progenitor é quem te criou, né? Quem te concebeu, né? O progenitor, ele é geralmente a sua mãe, ele é geralmente sua mãe ou o seu pai, né? Como progenitor aqui, a gente considera como o seu pai ou a sua mãe. Isso, Paulo, como se fosse a sua mãe. Exatamente. Ó, então o que a gente tem aqui, ó, Paulo? Olha que legal. Eu estou afirmando que Ana é o progenitor de Pedro. Tudo bem? Segundo aqui, eu estou afirmando que Pedro, né? Pedro é o progenitor de Rosa. Então, provavelmente, esse Pedro aqui, ele deve ser o pai da Rosa, né, pessoal? Concorda comigo? Provavelmente. Depois a gente vai afirmar isso aí. Que mais? Aqui também estou afirmando que o Luiz é o progenitor da Leila, né? Então, provavelmente, né, pessoal, esse Luiz é o pai da Leila. Provavelmente esse Pedro é o pai da Rosa e provavelmente essa Ana aqui em cima deve ser a mãe do Pedro. Tudo bem, pessoal? Olha que legal. A gente está representando uma base de informação, uma base de conhecimento. Um banquinho de dados mesmo. Banco de... Que mais? Depois, pessoal. Aqui eu poderia ter colocado outros progenitores, né? Se eu quisesse. Poderia colocar vários, se eu quisesse aqui. Né? Aí vamos para o próximo. Estou afirmando aqui que o Carlos, né? O Carlos, ele é o progenitor do Heitor. Tá? Então, provavelmente, né, pessoal, esse Carlos aqui deve ser o pai do Heitor. Tudo bem? Agora, olha só, pessoal, criamos aqui outros fatos. Estamos afirmando que o Pedro é homem, que o Luiz é homem, que a Ana é mulher e que a Rosa também é mulher, e assim por diante. Vocês poderiam até me perguntar, o seguinte, pessoal. Professor, mas eu preciso criar isso? Eu preciso criar esse tipo de regra? Será que eu preciso afirmar para o computador, pessoal, que o Pedro é homem e que a Ana é mulher e que a Rosa é mulher? Será que eu preciso afirmar? Preciso, né, pessoal? Quando eu estou representando ali minha base de conhecimento, eu preciso dizer ali para o meu sistema quem que é homem e quem que é mulher, senão ele não vai diferenciar. Ele não vai conseguir diferenciar. Tá? Pelos nomes aí, nesse caso aí, ele não iria conseguir diferenciar. Tudo bem, pessoal? Então, ali eu estou dizendo quem que é homem e quem que é mulher. Tá? Olha só. Pegando aqui um exemplo agora usando variáveis. Presta atenção, pessoal. Olha só. Para todo x e para todo y, lembrando que o x e o y são variáveis. Ok? Então, para todo x e para todo y, se... Olha só, pessoal, presta atenção. Se o x, aqui, ó. Se esse x aqui, ele é o progenitor do y, né? E, ó o nosso e aqui. E se esse x aqui, cadê o x? Tá aqui, ó. Esse mesmo x, essa mesma variável x, ok? E se essa mesma variável x, eu estou afirmando que essa variável x é mulher e não homem, tá? Estou afirmando que esse x é mulher. Então, pessoal, isso aqui é um condicional do quê? Então, eu posso afirmar, né? Eu posso afirmar que esse x aqui, essa mesma variável x, que é essa variável que está aqui, né? E essa variável que também está aqui, penso no progenitor, né? Então, eu tenho aqui um condicional, eu posso afirmar que esse x é o quê, pessoal? Esse x é mãe de y. Viram só, pessoal? Viram só? Olha só. Veja bem.
Quando você tem somente esse fato aqui, ó, pessoal, chamado de progenitor, tá? Quando eu tenho essa regra aqui, esse fato progenitor, concorda comigo, pessoal, que eu não consigo afirmar, eu ainda consigo afirmar se esse X aqui, se ele é pai ou se ele é mãe do Y. Concorda comigo, pessoal, que eu não consigo afirmar? Eu ainda não tenho informações. Eu ainda não tenho subsídios para afirmar que esse X aqui, né, para afirmar se esse X é pai ou é mãe do Y. Tá ok? Então perceba que a gente criou aqui uma regra. Criamos aqui uma regrinha. Qual que foi essa regra, pessoal? De novo, vamos lá. Se eu tenho aqui um progenitor, né? X é progenitor de Y, tá? E se esse mesmo X que está aqui, se ele for uma mulher, se eu conseguir comprovar lá no meu banco de dados, lá no meu banquinho de dados, se eu conseguir comprovar que esse X é uma mulher, tá? Então, usando aqui a condicional, eu posso concluir, eu posso afirmar que esse X aqui, ele é na verdade o quê, pessoal? Ele é na verdade a mãe Y, ele não é o pai. Entenderam, pessoal? Olha só. Entendam como é que a gente pode entender isso aqui, pessoal. Vamos lá. Como é que a gente pode entender aqui essas coisas que eu estou explicando para vocês? Olha só. Caiu, pessoal, a conexão? Sim ou não? Por aí ainda? Estão me acompanhando? Acho que deu uma instabilidade aqui. Acho que deu uma quedinha. Vamos só aguardar aqui, pessoal, ele voltar. Acho que ele deu uma queda. Caiu, né, pessoal? Caiu. Vamos ver se ele volta. Só um minutinho. Tá dando uma processada aqui, ele já vai retornar. Deu uma travada. Voltou? Voltou, pessoal? Tá voltando. Tá reconectando. Voltou. 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 Tinha dado uma instabilidade aqui, pessoal, voltou. Estão me ouvindo? Sim? Estão me ouvindo? Legal, legal. Prosseguindo, pessoal. Tinha dado uma instabilidade aqui, mas vamos lá. Continuando. Ó, onde eu estava aqui na explicação, pessoal? Olha só. Entendam tudo isso aqui, ó, que está aqui no começo, como se fosse uma base de conhecimento. Como se fosse uma base de fatos. Como se fosse um banco de dados. Ok, pessoal? Tudo isso aqui que está aqui em cima, ó. Como se fosse um banco de dados. Como se fosse uma base de conhecimento. E se eu quiser, eu posso fazer consultas. Eu posso fazer consultas
a esse banco de dados, a essa base de conhecimento. Tá? A gente pode entender dessa forma. Aí, pessoal, se a gente for pegar esse predicado que está aqui embaixo, ó, tá vendo esse predicado que eu acabei de explicar para vocês? Esse predicado aqui embaixo é como se fosse uma consulta, digamos assim. É como se eu estivesse fazendo uma consulta às informações que estão contidas lá no banco de dados. Entenderam, pessoal? Então, esse cara aqui em cima é como se fosse realmente um banco de dados, uma base de conhecimento, e esse cara aqui embaixo é como se eu estivesse fazendo uma consulta àquele banco de dados que está na parte superior da tela. É como se fosse isso. Ok, pessoal? Mas quero que eu explique de novo aqui esse predicado aqui embaixo? Ele ficou meio confuso? Quero que eu explique de novo, pessoal? Ou se quiserem perguntar alguma coisa sobre esse predicado aqui, ó. Acho que esse aqui deve ter dado um nó no cérebro, não deu, pessoal? Esse cara aqui deve ter dado um nó no cérebro. Vocês entenderam, pessoal, esse predicado aqui, o que ele está fazendo? Sim ou não? Isso mesmo, Paulo. Olha só, isso que o Paulo falou é importante. Ele é ela? Será que é isso mesmo? Vamos ver. Será que é bem isso? Vamos ver. É o X, na verdade, pessoal. A gente está falando do X. Você tem que tentar instanciar ali um valor de X e Y. Ó, pega assim, ó, pessoal. Pega comigo. Vamos fazer uma instanciação. O que a gente chama de instanciação. Vamos ver, pessoal, o progenitor Ana Pedro, que está aqui em cima, ó. Tá ok? Vamos pegar aqui o Ana e o Pedro. Ó, aí você vem aqui embaixo, pessoal, nesse predicado, ó. Você tem aqui esse X. O que vai ser esse X aqui? Esse X aqui vai ser a minha Ana. Tá ok? Esse Y aqui vai ser o quê, pessoal? Esse Y aqui eu estou substituindo lá pelo Pedro. Ok, pessoal? Meu X ali no caso é Ana e o meu Y é o Pedro. Então, eu estou afirmando ali, nesse caso, estou fazendo uma consulta. O Ana é progenitor de Pedro e o X tem que ser mulher. Será que a gente tem lá, pessoal, mulher X? A gente tem mulher Ana? Tem mulher Ana, pessoal, no banco de dados? Será que nós temos lá no nosso banco de dados, pessoal, mulher Ana? Tem, tá aqui, ó. Ó, mulher Ana aqui. Conseguimos consultar isso no banco de dados. Existe isso. Então, nós acabamos de afirmar, nós sabemos que esse X, nesse caso, ele é mulher. Tudo bem? Acabamos de afirmar que esse X é mulher, porque tem o Ana lá no mulher Ana no meu banco de dados. E, de acordo com o nosso operador de condicional, né, pessoal? Então, a gente pode afirmar que esse X, né? Podemos afirmar que esse X, quem que é esse X? Esse X é a Ana. Então, podemos afirmar que esse X, que é a Ana, ela é realmente o quê, pessoal? Ela é realmente a mãe do Y, que é o Pedro. Nós conseguimos comprovar isso com esse predicado. Né? Não é muito simples entender no começo, né, pessoal? Mas a gente vai se acostumando. Tá ok? Ó, como é que seria o significado disso tudo aqui em português? Como é que seria, pessoal, o significado? Olha só. Para todo, né? Para todo x e para todo y, que é isso aqui, tudo bem? Se x for progenitor de y, que é isso aqui, tá? Se x for progenitor de y, e, cadê o e? O e tá aqui, tá? E, se o x for mulher, cadê o x mulher? Aqui. Se o x for mulher, então, nós podemos concluir que x é mãe de y, que é esse último fato aqui, esse último predicado aqui. Legal, né, pessoal? Bem bolado, né? Bem bolado, né? O Jorge ali está questionando. E se não for não existir mulher, professor? Logo o dado não existe? Então, perceba ali o seguinte, Jorge. Para a gente poder fazer essa consulta, Jorge, com esse predicado aqui, ó. Olha só, Jorge. Para a gente poder fazer esse tipo de consulta aqui, com esse predicado todo, né? Para a gente poder fazer essa consulta, necessariamente, obrigatoriamente, pessoal, a gente tem que ter um banco de dados para ele poder fazer essa consulta, né? Senão, ele não vai conseguir comprovar nada, né, pessoal? Concorda comigo? Então, para a gente conseguir fazer esse tipo de consulta de predicados, obrigatoriamente a gente tem que ter um banco de dados modelado.
Ok, pessoal? Igual aquele banco de dados que eu mostrei agora há pouco para vocês, que é o banco de dados das capitais dos estados. Poderia ter lá 30 linhas lá, representando países, estados do mundo inteiro. E aí fazendo consulta, né? Fazendo consultas de informação em cima daquele banco de dados. Então tem que ter o banco de dados, viu, Jorge? Tem que ter, tá? Olha só. Aqui, pessoal, o que mudou nesse exemplo aqui embaixo, ó? Nessa outra consulta aqui, nesse outro predicado. O que mudou? A gente criou um predicado para o pai, não foi? Concorda comigo, pessoal, que a gente acabou de criar um predicado para o pai? Foi, né? Olha que bacana. Acabamos de criar aqui um predicado para o pai. Como é que fica? Se esse x, se ele é progenitor do y, e, né? Tá aqui o e se esse x for homem, então nós podemos afirmar que, na verdade, esse x é o quê? Esse x é pai do y, e não mãe. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Então, perceberam aí que nós criamos aí um predicado, tanto aqui para o caso da mãe, e também criamos um predicado aqui para o caso do pai. Legal? Seguinte, vamos lá. Ó, pessoal, mais exemplos aqui, ó. Olha que exemplos bacanas aqui, exemplos bem bolados aqui que a gente colocou. Tá? São exemplos aqui para a gente trabalhar nesse conteúdo. Vamos lá. Um valor de sinal, como assim? Como assim, Paulo? Um valor de sinal? Como assim? O operador, você está falando? Um operador de mais, de menos, de multiplicação, de divisão? Seria isso? É um sinal? Não entendi ainda, Paulo, qual seria a sua dúvida. Um sinal aonde? Um sinal em algum lugar aqui desse código aqui, desses predicados? Aonde? Um sinal de mais ou sinal de menos? Só não entendi direito aí qual foi o questionamento, para poder te ajudar. Tá? Se você puder só reescrever melhor, Paulo, como que seria a sua dúvida? Tá ok? Se possível. Tá joia? A gente já tenta aqui resolver essa questão. Tá? Mas olha só, continuando aqui, pessoal, vamos lá. Como se fosse um cromossomo predominante. Como se fosse lá o DNA, você está falando, né, Paulo? A gente poderia ir representando lá o DNA de uma pessoa. Representar o DNA. Aí o DNA tem lá as combinações, né? Como é que é mesmo? É a adenina, citosina. Como é que é? Tem 4, né? 4 elementos. Agora eu esqueci um pouquinho, pessoal, dos elementos. Mas é verdade, pessoal. Isso que o Paulo falou é verdade. Se a gente quiser, se a gente poderia representar lá o DNA, é claro que o DNA é uma coisa extremamente complexa, né? De uma pessoa, né? O código genético, né? Mas a gente poderia pensar, sei lá, numa base de fatos, uma base de conhecimento, para representar o cromossomo DNA de uma pessoa. Eu acho que ia ficar um negócio bem gigantesco, né, Paulo? Eu acho que ia ficar um negócio enorme para representar o DNA de uma pessoa. Mas eu acho que seria perfeitamente possível, né, Paulo? Você ter um banco. Inclusive, não sei se já ouviram falar, pessoal, daquele projeto Genoma, que é um projeto que teve na década de 90, nos anos 2000. É um projeto que foi desenvolvido por várias universidades públicas e também pelo governo, onde eles fizeram a decodificação do genoma. Eu não lembro do que eles decodificaram, mas eles decodificaram, se não me engano, plantas, animais. Eles conseguiram decodificar muita coisa, o DNA, né, pessoal? Depois, se vocês tiverem interesse, pessoal, dá uma pesquisada depois nesse projeto Genoma. Tá? É um projeto que já deve ter, até inclusive, ter acabado. Tá? Mas é interessante para a leitura, tá? Para conhecer um pouquinho mais. Legal, Paulo. Ó, olha só, pessoal, outras situações aqui. Definir em lógica de predicados. Olha o que a gente vai definir agora, pessoal, em lógica de predicados. A gente vai criar o avô, irmãos, tio e primos. Observação. Nas novas proposições lógicas, poderá utilizar as que foram definidas anteriormente. Ou seja, lembra há pouco, pessoal, a gente tinha lá o progenitor, né? A gente tem lá o progenitor, tem o homem, tem a mulher, tem o pai e mãe, correto, pessoal? Tudo bem? São alguns
são algumas proposições lógicas que nós temos ali do slide anterior. Então, a gente vai reutilizar aquelas proposições agora, para poder criar o avô, os irmãos, o tio e os primos. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, primeiro, aqui, para todo x, para todo y e para todo z. Ou seja, tem 3 variáveis agora, pessoal. Está aumentando a complexidade aqui, hein? Tem 3 variáveis. Para todo x, para todo y e para todo z. Olha só. Se eu tenho aqui, x é progenitor do y, tá? O x é progenitor do y. E o y, olha que bem bolado, pessoal. E o y é progenitor do z. E se eu afirmo também, pessoal, que esse x é homem, quem que é esse x? Esse x aqui do comecinho. Esse x aqui. Se eu sei que esse x é homem, então, pessoal, de acordo aqui com o condicional, eu posso afirmar o quê? Que o x é avô do z. Viram, pessoal? Perceberam que bem bolado? Olha que legal, pessoal. Olha que interessante que a gente criou aqui só usando lógica de predicados. Olha que bacana. Ó, se o x é progenitor do y, e esse mesmo y daqui, tá? É o mesmo y. Tudo bem? Então, olha só. Se o x é progenitor do y, tá? Se esse mesmo y aqui, ó, esse mesmo daqui, se esse y é progenitor do z, e se também eu consegui afirmar que esse x aqui do começo, ele é homem, então eu posso concluir o quê, pessoal? Então eu posso concluir que esse x aqui do começo, ele é, na verdade, avô de quem? Avô do z. Legal, hein? Só bem bolado, hein? Bem bolado. Inclusive, pessoal, essa situação aqui de exemplo, ela me lembra até aquele primeiro exemplo que a gente viu lá na primeira aula, naquela aula 0. Lembra que a gente viu lá o exemplo do Sócrates, pessoal? Sócrates é homem, não entendeu muito, não? De novo, pessoal, vamos lá. De novo. Vou explicar aqui de novo. Tá? Aliás, pessoal, olha só. Essa aula de hoje eu vou fazer em 2 partes, tá ok, pessoal? Essa aula aqui, como ela é uma aula que é um pouquinho mais complexa, eu vou fazer em 2 partes, tá ok? A gente para ela no meio, semana que vem tem um seminário, e aí na outra semana a gente dá continuidade nela. Combinado, pessoal? Porque já são 20h47, tem muito conteúdo, muita informação importante aqui. Eu vou fazer uma parte 2 desse slide. Combinado? Então tá. É um conteúdo aqui que a gente tem que tomar um certo cuidado. De novo, vamos lá. Para todo, para todo x, para todo y e para todo z. Ou seja, vou perguntar para vocês no chat. Quantas variáveis, pessoal, nós estamos utilizando? Quantas variáveis nós estamos utilizando nesse predicado aí? Nesse predicado grandão aí, que eu vou explicar agora para vocês. Quantos? 3 variáveis, correto? Variáveis x, variável y e variável z. Variável z, são 3 variáveis agora. Ó, vamos lá. Lembra do progenitor, pessoal, que a gente usou na página anterior? O que era o progenitor, pessoal? É um predicadozinho que a gente usou ali na página anterior. O que era mesmo o progenitor? Alguém sabe definir para mim o que é o progenitor? Alguém sabe, pessoal, o que é o progenitor? Bom, o progenitor, pessoal, era exatamente para eu dizer, para eu afirmar, que aqui, por exemplo, essa variável x, é para eu afirmar que essa variável x, que ela é pai ou mãe de quem? Pai ou mãe do y. Exatamente, Douglas. Lembram disso, pessoal, que eu acabei de explicar no slide anterior? O que era o progenitor? O progenitor era somente para eu, nesse caso, explicar que esse x aqui, esse x, ele é o progenitor, ou seja, ele é o pai ou mãe do y. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem? É um predicado que é só para eu dizer se esse x é o progenitor de y, para eu afirmar se ele é pai ou mãe de y. Tudo bem? Tranquilo? Legal. Ó, aí a gente vem para cá, pessoal. Se
né? Se eu tenho aqui a seguinte situação. Olha só. Se esse x aqui, se essa variável x aqui, se ela é progenitora do y, tá? Vou colocar aqui em cima, pessoal. Vou colocar aqui no slide, ó. Se essa variável x, pessoal, se ela é progenitora do y, ou seja, esse x aqui, pessoal, esse cara aqui, esse x, ele vai ser pai ou mãe do y, ainda não sabemos. Tudo bem? Tranquilinho? Legal, pessoal? Então, eu vou escrever aqui de novo, ó, o x para o y, que é a primeira situação, tá? Então, vamos lá. Se, né, pessoal, se esse x aqui, se ele é o progenitor do y, legal, tá aqui em cima, acabei de fazer para vocês. X é o progenitor de y. E se o y é progenitor do z, vou colocar aqui embaixo, pessoal. O y é o progenitor de z. Ó, eu não sei se vocês perceberam, pessoal, mas agora eu vou mudar a cor da minha caneta para vermelho. Entendo da seguinte forma, pessoal. Esse x aqui, qual que é o objetivo desse x aqui, ali no caso? Esse x, pessoal, ele vai ser o pai ou a mãe de quem? Pergunto para vocês, agora eu estou perguntando no chat para vocês. Esse x aqui, pessoal, que eu estou grifando aqui em vermelho, ele vai ser o pai ou mãe de quem? Perfeito, Lucas. Esse x aqui, ele vai ser o pai ou mãe do y. Legal? Ainda, vocês concordam comigo, pessoal, que esse y é o mesmo y que está aqui embaixo? Não é a mesma variável? Só você pensar em programação. Se você for pensar em programação, pessoal, vocês concordam comigo que esse y é o mesmo y que está aqui embaixo? Sim ou não? Sim, é o mesmo. Se você for pensar em programação de computadores, é a mesma variável. Tá? Então, olha só. Faz sentido. Pensando em programação, né? Faz sentido. Então, olha só, pessoal. Se eu tenho aqui o x, tá? O x é o progenitor. O x é o pai ou mãe do y. Legal. Esse mesmo y está sendo usado aqui embaixo, na linha de baixo. E esse y que está aqui embaixo, ele é o progenitor de z? Se, pessoal, olha só. Se o y é progenitor de z, o que eu posso afirmar do y, pessoal, em relação ao z? O que o y é do z? O que o y seria do z? Se eu estou afirmando que o y é o progenitor de z. Exatamente, pessoal, exatamente. Né? Eu estou afirmando nessa segunda linha aqui, ó. Nessa segunda linha aqui, eu estou afirmando que y é o progenitor de z. Ou seja, eu estou afirmando que y é pai ou mãe de z. Tá? Aí, olha só. Concorde comigo, pessoal, que por lógica, pode até pegar a lógica proposicional que eu expliquei para vocês lá nas aulas anteriores. Ó, se eu tenho aqui o seguinte, vou mudar de cor aqui a minha caneta de novo, amarelo. Se eu tenho aqui, pessoal, x implica, amarelo não ficou bom, pessoal, vamos pegar um outro aqui, que dê para enxergar. Ó, pensa na lógica proposicional, pessoal, que eu já expliquei para vocês algumas aulas, tá? Se o x implica em y, e se o y implica no z, então eu posso afirmar, pessoal, eu posso afirmar que o x implica em quem? O x implica no z. O x implica no z. Pensa lá na lógica proposicional que eu já tinha explicado para vocês. Não é? Olha só, de novo aqui, ó. De novo aqui, ó. Exatamente, meninos. Olha só. Se eu tenho aqui, ó, x implica no y. X implica no y. E o y implica no z. Então, pela lógica proposicional, eu posso afirmar que o x implica no z. Ou seja, eu posso afirmar que o x é o quê? Ele é avô do z. O x é avô do z. Né? É como se o x, pessoal, aqui, ó, é como se o x fosse pai do y, é como se o y fosse pai do z, e concluindo aqui, na terceira, no terceiro predicado aqui, né, pessoal? Na terceira proposição, é como se eu afirmasse que o x é o quê? O x é avô de z. Tá? Estou pegando lógica proposicional que eu expliquei para vocês anteriormente. Joia, pessoal? Vamos lá. Vamos lá.
Apaguei aqui, ó, de novo. Olha só, se eu tenho aqui x, né? X é progenitor do y, tá? E esse mesmo y aqui do começo, né? Esse mesmo y é progenitor do z. E se eu concluir também que o x é homem, quem que é o homem? Quem que é o x? X é esse aqui do comecinho. Se esse x for homem, então eu posso concluir o quê, pessoal? Eu posso concluir que, na verdade, esse x aqui do começo, ele é, na verdade, avô de quem? Avô do z, que é exatamente esse predicado que está aqui no final. Né? Ele não é tão simples, né, pessoal? Então, olha só, Rafael. Para fazer o avó, Rafael, como é que seria? Ó? Deixa eu escrever para vocês aqui. Ó. Como é que seria o avó? O avó, pessoal, teria que ser igualzinho. É praticamente a mesma coisa, a avó. Só que aqui, ó, onde está homem, o que você vai ter que escrever aqui? Aqui onde está homem, o que você tem que escrever aqui, pessoal? Aqui onde está homem, você vai ter que escrever mulher, aqui, ó, mulher X, tá ok? Aqui onde está homem, você escreve mulher X, e aqui onde está o avô, você escreveu o quê? Você colocaria avó, com acento aqui de avó, tá? Isso que ia mudar, pessoal, tá? Então percebam, vocês acabaram de criar o avô e também a avó. Praticamente você já tem os dois. É só mudar o homem para mulher, mulher X, e lá no final mudar o avô para avó. Dá no mesmo. Ok, pessoal? Vamos lá. Ó, pessoal, são quase 9 horas. Vamos ver só se a gente consegue terminar aqui essa página 7. Pode ser, pessoal? Vamos tentar terminar só essa página 7. A página 7 do slide. Aí eu paro aqui. A gente vai continuar esse conteúdo depois da semana que vem. Tá? Aí a gente tenta finalizar esse conteúdo aqui. Tá joia? Então vamos lá. Vamos tentar terminar só essa página 7 aqui, ó. Aí a gente continua depois. Vamos lá. Próximo. Agora a gente vai tentar modelar o quê, pessoal? O que ele tinha pedido para modelar depois? O irmão, né? Os irmãos. Tá aqui, ó. Irmãos. Vamos ver como fica então. Isso, vamos ver então, jovem, como é que ficam os irmãos. Para todo x, para todo y e para todo z. Ó, vamos ver aqui. Se o x, né, pessoal? Se o x é progenitor do y se esse mesmo x, se ele é progenitor também do z, então concordam comigo, pessoal, que o y e o z são irmãos? Então, né, a gente conclui o quê? Que y e z são irmãos. Esse aqui ficou mais fácil, não ficou, pessoal? Não ficou mais simples de entender esse segundo aqui, Job? Ficou mais fácil. Concorda comigo, pessoal? Ficou mais fácil. Olha só. Se o x é progenitor do y e o x também é progenitor do z, então eu posso afirmar que o y e o z são o quê? São irmãos. Legal? Então ficou mais fácil entender essa segunda situação aí. Ficou mais fácil. Vamos para o próximo, pessoal. Pro terceiro. Vamos lá. Ó, tá complicando, hein? Agora ele quer que a gente crie o quê, pessoal? O que ele quer que a gente crie agora? Tio, né? Primos? Acho que tá faltando ainda o tio aqui, não é, pessoal? Ou não? O tio, não, o tio é o último. O tio é o último, certo? Esse aqui é os primos, verdade, Joab? Então vamos lá, Joab. Esse aqui é os primos. Ó, para todo x, para todo y, para todo a e para todo b. Puxa vida, hein, Joab? 4 variáveis, hein? 4 variáveis, hein? Puxa vida. Vamos lá. Para todo x, para todo y, para todo a e para todo b. Vamos lá. Se o x é progenitor do y, né? E o a é progenitor do b. E o x e o a são irmãos. Quem que é o x e o a, pessoal? Esse aqui é o x e esse aqui é o a. Tudo bem, pessoal? O x é pai do y e o A é pai do B. Na verdade, não é pai, né? A gente não sabe ainda se é pai ou mãe. A gente sabe que é progenitor, correto, pessoal? Tudo bem? Então, nós afirmamos que o X é progenitor do Y, né? Não ficou claro, pessoal? De novo? Vamos lá? Não, agora não caiu não, pessoal. Agora não caiu não.
Não caiu, não. Tá normal aqui, tá? Não caiu. Mas, ó, vamos lá, de novo. Presta atenção. Se o X é progenitor do Y e o A é progenitor do B, e o X e o A são irmãos, ou seja, esse X aqui e esse A aqui são irmãos, então concordam comigo, pessoal, que então eu posso concluir o quê? Eu posso concluir que este Y aqui e este B aqui são o quê? São, na verdade, primos. Primos, perfeitamente, que o Y e o B são primos. Isso aqui também não foi tão difícil, né, pessoal? Acho que não foi tão difícil aqui também. Né? Não foi tão complicado também. Né? Ele fez a modelagem ali de dois progenitores, né? O X é progenitor do Y e o A é progenitor do B, não é? E aí, se eu puder afirmar que o X e o A são irmãos, então os filhos deles, que é o Y e o B, são na verdade o quê? Primos. Legal, hein, pessoal? Legal essa lógica de predicados, hein? Ela é meio confusa, né? No primeiro contato ela é confusa, mas fantástica, pessoal. Isso aqui já é o começo de inteligência artificial. Isso aqui já é o começo para vocês começarem a criar programas inteligentes. Isso aqui é fantástico. Tá? E o último de hoje, pessoal. Vamos lá para o último de hoje. Aí a gente continua, né, nas aulas seguintes. O último aqui. O que era o último? Tio, né? Tio. Vamos lá. O último aqui. Para todo x, para todo a e para todo b. 3 variáveis. Né? Se o A é progenitor do B. Né? O A é progenitor do B. E o que, pessoal? E o A é irmão de X. Bom, olha só. Isso aqui a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né, pessoal? Por quê? Porque esse X aqui que ele está usando, tá vendo esse X aqui, pessoal? Ó, esse X que ele está usando aqui, ele está depois do condicional. Não sei se vocês perceberam. Então, a gente vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado aqui no tio, tá? Presta atenção de novo aqui, pessoal. Olha só. Se o A, né, se ele é progenitor do B, e se o A e o X são irmãos, quem que é o A? O A é esse cara aqui. É o progenitor, tá? É o progenitor de B. Progenitor de B. Quem que é o X? O X é esse cara aqui depois do condicional, tá? O X, pessoal, o que é esse X aqui? Esse X é o tio de B. Tio da variável B. Mas quem que é a variável B, pessoal? A variável B é exatamente essa variável que está aqui no começo, ó. Tá vendo essa variável B aqui no começo? É exatamente essa variável que está aqui. Tá? Então, olha só. Se o A é progenitor do B, e esse A, né? Esse A que é o progenitor, se ele é irmão, né? Se esse A é irmão aqui do X, né? Quem é o X? O X é o tio do B, tá? Quem que é o B? O B é exatamente esse B que está aqui no comecinho, tá? Ele é o filho, né? Ele é o filho aqui no caso do A, tá? Esse aqui é um pouquinho mais bem elaborado, né, pessoal? Esse aqui é um pouquinho, talvez tenha ficado um pouquinho mais confuso, tá? Por quê? Porque a variável x que ele está usando, essa variável x ela foi colocada depois do condicional, né, pessoal? Tudo bem? Então, talvez ela tenha, a gente faz aqui um pouco de confusão, né? Na hora de entender aqui esse exemplo, tá? Mas legal, pessoal. Já são aí 9h03, tá, pessoal? Já são 9h03. Eu já vou aqui encerrando a gravação, tá ok, pessoal? Já vou aqui encerrando a gravação, mas lembrando que a gente vai continuar com a parte 2 dessa matéria, tá, pessoal? A gente vai continuar com a parte 2.